pode profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, mas pela desobediência e a conivência com o pecado, não entrarão no reino dos céus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 8 a 12. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Pode sentar. É muito maravilhoso, né? Chega um ponto da bênção de Deus. Deus nos ensina tanto, Deus nos ilumina tanto, que você lê um versículo desse e vai fluindo na sua mente, no seu coração, toda a palavra de Deus. Vai confirmando, vai falando, você vai, sabe, é totalmente divino, sobrenatural. Isso não é ser evangélico, isso não é ser religioso. Isso realmente é ser filho de Deus e em permanente avivamento. Porque hoje há muitos que se dizem evangélicos, e alguns fazem partes, né, de círculos fundamentalistas, são os pessoal da letra, onde aí não é proclamado o verdadeiro evangelho, ele não é discipulado, ele não é ensinado, mas a propagação de um antinomianismo. Já falamos sobre isso aqui, que é uma doutrina luterana, inclusive luterana, né, que veio de Johannes Schneider, cognominado Johann Agrícola, ele é mais conhecido, nascido em 1492 e falecido em 1566, que afirmava ser a fé e não os atos a única condição de salvação. Antinomianismo. Olha como é perigoso. A fé, a única condição de salvação, e não os atos. Mas é isso mesmo, pastor. Pela fé sois salvos. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas olha como é sutil. Olha como é perigoso. Ora, se você tem fé em Cristo, você inerentemente, automaticamente, tem bons atos. É aquele problema que quiseram colocar Paulo contra Tiago e Tiago contra Paulo. Porque ele disse, porque é uma mentira você dizer que tem fé e não tem atitudes que mostre essa fé na prática. Então ele disse, não, se tiver fé, você pode fazer o que você quiser. Você tendo fé, olhe como é perigoso. Ele embasou-se
exatamente nisso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tá vendo? Você veja como é perigoso. E é exatamente isso que se vê hoje, né? Pessoas religiosas, igrejas lotadas, oba-oba, ativismo, falando de Jesus, fé, mas a santidade e o caráter de Jesus está longe. Falam da fé, falam de tudo. Mas os atos são totalmente abomináveis. É por isso que os homens de Deus e as mulheres de Deus, verdadeiramente, sem conhecimento, se afastam da igreja. Porque o diabo, ele não afasta. Olha, somente a igreja primitiva, a igreja realmente de Jesus Cristo, afasta as pessoas que não são de Deus dela. Como são poucas que pregam isso, então a maioria aproxima os que são do mundo e afasta os que são de Deus. Porque o cara é de Deus, ele tem um chamado, ele vai, ele está inerente dele a busca da verdade, a busca da santidade. Aí ele chega na igreja, vê um bocado de hipocrisia, de pecado, adultério e tudo. Assim, que conversa é essa? Aí erradamente ele se afasta da igreja. É isso que o diabo está fazendo. Lotando as igrejas dos deles e enganando os que são de Deus, que não têm conhecimento, e acha que Deus tem culpa do que o homem faz. Quase eu caio nessa. Quase eu caio nessa. Porque eu disse, espera aí, rapaz, eu vim do mundo, isso aqui eu estou acostumado. Não é essa, se isso aqui é a igreja, eu estou fora. Aí Deus disse, vai e faça diferente. Mas não se afaste, porque Deus não tem culpa do que o homem faz. Então, o antinomianismo, essa doutrina satânica que existia na época de Lutero, já existia na época de Paulo, no primeiro século depois de Cristo. E tal doutrina é severamente combatida por Deus nesse livro de Romanos. Nesta época de Paulo, o mundo grego e romano era um mundo exatamente como o de hoje. Era sem esperança, cheio de desespero. Hoje, entre muitas nações, prevalecem atitudes similares, né? Existe uma incerteza com relação à vida após esta vida, e com respeito ao gênero humano, né? O pessimismo cada vez maior. Olha aí. O que é que ele quer dizer? O que é que ele quer dizer com esse antinomianismo? Você é gay? Você tem fé? Então, não importa seus atos. Olha aí. Está vendo aí? É exatamente o que está justificando eles estarem aí, criando até igrejas. Você veja o perigo de você pegar a palavra e distorcer. Meu amigo, eu tenho fé, e a Bíblia diz que é pela fé. Mas está a fé, quem recebeu fé é porque foi eleito por Deus. Quem foi eleito por Deus, recebeu a necessidade da santidade e a abominação do pecado. Porque eleito foi aquele que foi justificado pela morte de Cristo na cruz por causa do pecado. Então Deus jamais vai colocar fé numa pessoa que tem atos pecaminosos, porque ele, Deus, pisando no sangue de Jesus. É muito sério, mas engana muito. A estabilidade do mundo com a democracia é uma verdadeira falácia. Você já viu que ninguém fala em deflagrar uma guerra para acabar com as guerras? Isso é uma democracia falsa. Ninguém fala em aceitar o exército ir para as ruas para matar bandidos, que matam cidadãos, que pagam impostos, que matam pai de famílias. Ninguém aceita o exército entrar em Brasília e prender. Prender não. Tinha que ter pena de morte, fuzilar. Fuzilar. Eu fico indignado quando o cara fala em prender Lula. Que prender Lula, rapaz?
Tinha que botar aquele desgraçado, aquele amaldiçoado, num poste. Pegar umas balas, viu? Melar de excremento e tacar bala nos peitos daquele amaldiçoado. Isso aqui vai para o YouTube. Vai. Onde é que não tem pena de morte, rapaz? Onde é que não tem pena de morte? Eu não posso fazer isso que eu tenho vontade, rapaz. Mas as autoridades que existem podem. O exército pode. O judiciário pode. Não fazem porque estão dominados pelo mal. Aí está aí o país se afundando. Então eu me disse, meu filho, cada país tem um governante. Uma ameaça foi detectada. Infeliz do país que os pais se alegram porque os filhos vão embora. Emerson foi embora com a Priscila. Sinto falta. Meus netos, meu neto, o único neto que eu tenho, minhas netas. Mas eu não quero eles aqui, porque eu temo pela vida deles. Aí eu tenho que pagar a dor. Abaixo dos que me abandonaram, aí os outros eu tenho que deixar rir, por amor, porque é mais seguro para eles. Agora, como é que vem me dizer que a classe evangélica cresceu? Cresceu? Quando a bandidagem cresceu, e o crime cresceu, e tudo que foi ruim cresceu, a imoralidade cresceu. Rapaz, isso é uma infeliz coincidência. Pode até ter crescido os evangélicos no Brasil e no mundo, mas os cristãos não. Porque cristão não aceita essa imundície que está aí, não. E as igrejas que se dizem cristãs, desvirtuadas do seu propósito, que é a pregação da sã doutrina, não tem uma, você conta nos dedos que estão pregando, negam-se a ajuste de caráter, negam-se a combater o pecado, a fim de promover, porque somente combatendo o pecado é que você promove a glória de Deus, em todas as dimensões. Então eles estão desonrando a Deus, eles estão pisando no sangue de Jesus. Igrejas pisando no sangue de Jesus. Jesus foi morto na cruz por causa do pecado. E tem pastor dizendo que Deus é amor e aceita o pecado. Líderes, homens com grandes obras, mas aceitando o pecado dentro da igreja, aceitando o pecado dentro dos ministérios, aceitando. Em nome de Jesus, se for preciso, eu morro só. Mas o pecado eu não aceito. Embora eu seja um pecador, mas eu vou lutar contra ele dentro de mim. Porque eu tenho Cristo na minha vida. E você vai ver porque eu tenho, porque você tem. E você, se você tem, você tem que falar como eu. Você vai ver aqui. O que existe aí? Falsos pastores, mestres da retórica, com um discurso, no mínimo, eufêmico, no mínimo, para não dizer totalmente falso, amaldiçoado, nojento, abominável. Querem acomodar o pecado na vida dos que são de Cristo, quando o Senhor nos diz, em toda a Bíblia, como está em Romanos 6,2, de modo nenhum, olha aqui, Romanos 6,2, de modo nenhum, ponto de exclamação, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como é que você vem me dizer que você vai viver no pecado, rapaz? Se a Bíblia, se Deus diz que você morreu para ele, conversa é essa? Onde é que Deus vai aceitar isso? E Deus confirma que se morremos para o pecado com Cristo, temos a graça de com Cristo ressuscitado, termos a vida eterna. Romanos 6, 8, 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Você está vendo? Aí, a consequência de eu não viver no pecado, porque eu morri em Cristo para o pecado, é ter a vida eterna em Cristo que ressuscitou para a vida eterna. Então, é uma sequência inquebrável. Onde entra o pecado, não se fala em graça, salvação, não se fala em viver Cristo. É a palavra que diz bem claro. Se estamos em Cristo e morremos com Ele, vivendo espiritualmente em comunhão com Ele, depois vamos viver pessoalmente, certamente participamos da sua ressurreição. Romanos 6,3. Ora, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha que coisa profunda. Batizados na morte de Jesus. O que quer dizer exatamente isso? Batizado. Como é que eu posso ser batizado na morte? Não houve a ressurreição? Na morte de Cristo eu não nasci de novo? Então eu fui batizado na morte de Cristo como nova criatura. É isso que quer dizer. Porque por causa da morte dele, através dele, eu nasci de novo. Quem nasce de novo tem que ser batizado. Então eu fui batizado de novo por causa da morte de Cristo. Romanos 6, 5, 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Presta atenção, que sequência linda, tremenda, poderosa, iluminada por Deus. Homem nenhum consegue fazer isso aqui. Aonde é que eu posso dizer que basta ter fé, que os atos não interessam? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte no pecado, morreu o pecado, acabou-se. O seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se eu me assemelho a ele na morte para o pecado, eu me assemelho a ele na ressurreição para a eternidade. Se eu não me assemelho a ele na morte para o pecado, é lógico, a palavra diz que eu não vou me assemelhar a ele na ressurreição. Então não tem salvação, é mentira desses pregadores fajutas, enganadores, mercenários, mercadores da palavra de Deus. O nome é tão ruim que você não consegue nem pronunciar. Sabendo isto, presta atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu falo bem pouquinho. As pessoas dizem que eu falo muito, não. Quem fala muito, muito, profundamente, grandiosamente é Deus. Olha aqui. Sabendo isto, 2 pontos. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Como é que eu vou dizer que eu posso viver pecando se a palavra me diz isso, rapaz? Não tem como eu aceitar. Se eu morri com Cristo, eu não sou mais escravo do pecado. Está aqui, sabendo isto, 2 pontos. É muito explicativo a palavra de Deus, né? Quando Deus ilumina. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi crucificado com Cristo, foi morto. Como a gente já vem falando desde o começo. Para que o corpo do pecado, o corpo que eu tinha em pecado, que eu herdei de Adão, seja destruído. Acabou-se. Acabou-se. Se tu não tem o corpo do pecado, se tu não é mais alma vivente, mas espírito vivificante, não tem como você andar em pecado, aceitar o pecado, em conluio com o pecado, em acordo, em comunhão com o pecado. Para que o corpo do pecado seja destruído.
e não sirvamos o pecado como escravos. Mas, aqui é o meu complemento, para entender, porque a palavra me dá fundamento básico para dizer isso. Mas sirvamos a Jesus como escravos. Mas sirvamos a Jesus como servo. É tão poderoso que você vê que o servo, né, na Bíblia, é o escravo. Aqui fala escravo mesmo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como servos. Não diz isso. Diz logo direto, escravo. Aí eu complemento, porque eu posso baseado na palavra. Mas sirvamos a Jesus como servos ou como escravos. Ele é o nosso Senhor. Ele determina o nosso comportamento. Ele determina as nossas atitudes. E uma coisa com certeza que ele não aceita é o pecado. É muito, muito clara. A palavra de Deus é muito tremenda. A morte não mais exerce senhorio sobre ele. Havendo ele ressuscitado, vive para sempre. E nós com ele. Vive para sempre. Sem pecado. Apocalipse 1, 17, 18 diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu acho lindo é quando Deus ilumina, você pega toda a Bíblia, tudo que você pregou, cada versículo repete tudo que você falou. Caí a seus pés como morto, morri. Morri. Aí ele foi e me ressuscitou. Em outras palavras, é isso aqui. Aí disse, agora não tema, minha graça te basta. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Hoje eu tenho a vida eterna. Eu estive morto. Eu morri para que você morresse também, e para que a justiça fosse feita, seu pecado fosse salvo, fosse apagado. Então você está, agora, eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, que quer dizer aqui, eternidade, séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está vendo? Da morte e do inferno. É ele que está ali. A chave que dá, é ele que encaminha aqueles que dizem que vivem em pecado. Esses, todos não morrerão? Pronto. Aqui ele está falando para o servo, para o eleito. Aqui ele está falando para aquele que diz que tem fé, e as suas atitudes, os seus atos mostram isso, porque ele busca a santidade. Aí ele só, você não. Olha como é tremendo. Quando você faz exegese, quando você faz o... Não, você não tema não. Não se preocupe não. Você está comigo, você morreu para o pecado, eu lhe ressuscitei para você ficar comigo, por toda a eternidade, porque eu vivo agora para o século dos séculos. Agora, eu tenho a chave da morte e do inferno. A segunda morte. A segunda morte. A que nós não teremos. Jesus vai estar com ela na mão. E aqui ele fala para o servo, aquele servo que não aceita o antinomianismo. Aquele servo que sabe que o corpo do pecado foi destruído. E que ele morreu para o pecado e nasceu em Cristo, e na morte de Cristo ele foi batizado. E Deus continua confirmando, admoestando, exortando, e de maneira repetitiva alertando. Quem morreu para o pecado, vive para Deus. O que Paulo diz? Viver é Cristo. Não é viver é pecado. Viver para o pecado, não. Viver é Cristo. Eu sempre dou aquele exemplo do cara. Você tem que ver na minha vida Cristo como a principal motivação. Sabe aquele cara que é louco por futebol? Aquele cara. Aí você diz assim, rapaz, tua vida é futebol, cara. Rapaz, tua vida é isso.
Aí você chegar para o pastor Humberto, rapaz, tua vida é Cristo, cara, tu só fala nesse Cristo, tu é louco por esse Cristo, tudo para tu é Cristo. É a mesma coisa. Viver é Cristo. O viver para outras pessoas é o futebol, o viver para outras pessoas é a bebedice. O meu viver é Cristo. Pronto. Eu vivo, faço tudo no mundo, mas o meu viver é Cristo. A minha principal motivação de vida é Cristo. Olha aqui, Romanos 6,10. Pois, quanto a ter morrido, presta atenção. Quanto a ter morrido, aqui é a palavra literal, Romanos 6,10. De uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ô meu amigo, então está dizendo que se você morreu com a morte de Cristo para o pecado, foi de uma vez para sempre. Quanto a viver, vive para Deus. Então eu morri para o pecado, acabou-se. Eu não posso mais dizer que eu aceito o pecado, porque eu tenho fé, porque isso, porque Deus é amor. Eu posso ser gay, eu posso ser moça, eu sendo homem. Não existe, rapaz. Não adianta botar lei, não adianta. Interessante, né? Tudo é. Prende o pastor, prende o pastor. Por que não prende os ladrões de Brasília? Por que não prende o Lula? Por que não fuzila? Agora, para ameaçar as igrejas, os pastores, ligeiro, rapaz. Ixi, que justiça. Ô, justiça forte. Eita, justiça poderosa. Cala a boca, pastor Humberto. Devia pegar os bandidos, rapaz. Está faltando justiça. É para bandido. Hoje, quem tem medo é a polícia. Que era para ter apoio. Polícia, rapaz. Era para ter não era nem para ser questionado. O caba está com a arma na mão, está com um fuzil, está com um revólver na mão, assaltando. Um policial taca a bala nele. Tem que receber um honra ao mérito, uma medalha, rapaz. E não ir para a ouvidoria, para não sei para quê. Ele tem que ser honrado. Ele tem que ir na frente e dizer aqui, um homem, um policial que cumpre o seu dever. E dizer assim, cada bandido morto em ação é uma fita, quando chegar em medalha, que você recebe. Aí policial não ia aguentar os peitos de carregar medalha. Mas é o que deve fazer. Eles têm a obrigação de cuidar da vida. Nós pagamos impostos, eles recebem dinheiro com os impostos que nós pagamos, rapaz. A segurança quem paga somos nós. E cadê a minha segurança? Que é uma obrigação do Estado. Cadê o cumprimento desse artigo da Constituição? Porque o pecado entrou, a esculhambação entrou. Democracia o quê, rapaz? Anarquia. Estamos vivendo uma anarquia. E sabe qual é a maior anarquia que tem? Dentro das igrejas. Essa é a maior que tem. Porque conhece a palavra e estão fazendo o que estão fazendo. Quando louvamos em vários cânticos que o nosso Salvador vive, que nós vivemos com Ele, logicamente só tem valor se tivermos morrido para o pecado. Senão não posso dizer que vivo com Cristo, rapaz, se eu vivo em pecado. Muitos que entoam cânticos a Deus com perfeita técnica instrumental e vocal, mas vivem no pecado, e os mais hediondos possíveis, sabe como é que Deus recebe? É como Ele deixou lá em Amós 5,23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Dói nos ouvidos de Deus. O louvor de hoje dessas igrejas dói nos ouvidos de Deus. Amós 8,3, mas os cânticos do templo, para não dizer assim, não pastor, mas está falando quando o cara está cantando em casa, no banheiro. Não pode não. Mas os cânticos do templo, naquele dia, olha aí, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio! Calhe a boca no templo, seus imundos.
Ninguém entende por quê. Silêncio, sim. Deus disse, não cante não louve a mim não, cale a sua boca, seu imundo. Quando você abre a boca, a caatinga sobe. De tão podre que ela é. É esses levitas que estão por aí. Eita, amor grande que tem os cabas tem pro pastor, hein? Pastor Humberto. Pensou os pastores ouvindo uma pregação dessa? Os levitas, hein? Os santarrões, hein? Os santarrões. E Deus dizendo isso para ele. Calem a boca. Os cânticos do templo naquele... É para Deus como uivo. Lobos uivando. Lobos devorando as ovelhas da igreja. Agora Deus diz assim, multiplicação os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora. Fora. Silêncio. Deus, sabe o que é isso aqui? Deus prefere silêncio no templo. Não ter louvor. Não ter louvor. Silêncio. Fora esses imundos. Fora. Como é que o pastor vai botar? Não existe igreja sem louvor. Não existe. O cara pode ficar lá, transando com a irmãzinha no louvor, com a mulher do irmão dele. Pode, contanto que ele cante, porque a voz dele é linda. Para Deus é estrépito. Para Deus é uivo. Deus não recebe, não. Aqueles que fazem festas no templo em nome do Senhor, regadas a muito pecado e com interesses escusos, saibam que o Senhor fará o que está em Amós 8:10. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, que era vergonha. Botava a calva e o pano de saco. E farei que isso seja como luto por filho único. A dor vai ser tão grande que vai ser como você ter luto, morreu o único filho que você tinha. Luto cujo fim será como o dia de amarguras. Eita, meu irmão. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. O cara diz que tem fé e vive no pecado. Não tem fé numa palavra dessa, não? Você tem fé? Pois creia que isso aqui vai acontecer. É muito forte a expressão contida no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Jesus morreu na cruz, foi único e exclusivamente para morrermos para o pecado. E de uma vez por todas, ou seja, não podemos mais ressuscitar para o pecado. Foi definitivo. Vamos lá para Hebreus 7, 26, 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Acabou-se. Não se fala mais em pecado depois da morte de Cristo. Se fala em lutar contra o pecado. Aceitar o pecado, não. Acomodar o pecado, não. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sabe o que é eterna redenção? Eterna liberdade do pecado. Redenção é libertação. A cidade do Ceará foi a primeira que libertou os escravos. Por isso tem a cidade de redenção, sabe? Aí tem aquela estátua lá daquela morena. Pois é. É redenção, está aqui. Uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção, eterna liberdade. Não tenho mais, não sou mais escravo do pecado. Eu sou escravo de Cristo. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta
do corpo de Jesus Cristo. Olha aqui de novo. Uma vez por todas. Acabou-se. Morreu o velho homem. Tudo se fez novo. Não justifica mais justificar o pecado. Não adianta querer empurrar, não adianta. Estão enganando a si mesmo e a muitos, mas a Deus não. Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos conduzir a Deus. É impossível entrar ou estar na presença de Deus em pecado. Por isso que ele morreu. Por isso que o véu foi rasgado. Quando ele disse está consumado, que ele morreu pagando por nós, o véu que impedia a minha entrada ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos, foi rasgado. Ficou franca a entrada. Jesus Cristo me deu condição de chegar na presença de Deus, passando por Jesus, morrendo em Jesus, me livrando do pecado e entrando na presença dele. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, está vendo? Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então a morte foi na carne, acabou a carne, morreu o pecado. Vivificado no Espírito. Porque o pecado em Cristo Jesus foi uma vez por toda expiado. É que, como ele agora, vivemos para Deus. Porque foi totalmente expiado. Então, como ele agora, a gente vive para Deus, não vive, mas o pecado acabou-se. Ele me libertou disso. Jesus veio e mesmo carregando os nossos pecados, viveu aqui na terra para a glória do Pai. Por isso ele pôde afirmar em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, se estamos nele, com ele temos que viver para Deus. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus, após glorificar o Pai, consumando a obra, foi glorificado pelo Pai, com a mesma glória que ele detinha antes da fundação do mundo. E quando nós partirmos, nós vamos ser glorificados por Jesus. Por quê? Jesus morreu e foi glorificado pelo Pai. Então, ele morreu representando a morte para o pecado. Por isso que ele foi glorificado pelo Pai. Quando eu tiver a morte sem o pecado, porque eu já morri em Cristo, aí então eu vou ser glorificado por Cristo. Do jeito que o Pai veio e glorificou a Cristo, Cristo vem e vai me glorificar. Como é que Cristo vai glorificar você morrendo em pecado? Tem que engano, desgraçado. Aonde é que Cristo vai glorificar um gay, rapaz? Eu não tenho raiva deles, não. Eu amo todos os seres humanos. Todos são criação de Deus. Agora, querer que eu aceite o que eles gostam, olha o dedinho aqui. Não. Deus me fez macho para gostar de fêmea. Eu gosto da criação mais perfeita e maravilhosa que Deus fez. A mulher. Ô bicho bom. É bom demais. Mas só uma, eu só quero uma. Deus tirou. Ô Senhor. Imagina se eu quisesse 20. Eu só quero uma, Deus não me dá. Estou esperando aqui no Senhor. Mas Ele sabe de todas as coisas. Estou aguardando nele. Eu respeito a vontade dele. Mas que ele sabe que é bom e eu quero, ele sabe que foi ele que fez para mim. O que eu quero, a desgraça do pecado? Eu quero aquilo que Deus fez para mim, rapaz. Tem espaço para pecado não, se eu tiver a minha companheira. E se eu não tiver, Deus me supre. Mas mesmo sem eu ter, não justifica o pecado. João 17,5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele já era glorificado. Aí ele veio, né, desceu ao nível de pagar pelos pecados da gente. Aí venceu o pecado.
Aí pede ao Pai, agora me glorifica. É como se dissesse assim, eu estava glorificado, né? Me sujei, agora me limpa de novo. Olha, o que é interessante é a dependência de Deus. O que é que Cristo quer dizer com isso? Bem rápido para a gente entender, porque são exegeses profundas e iluminadas que a gente tem que... É que ele podia dizer, eu sou Deus, eu ressuscitei, eu já estou glorificado. Não, mas ele veio para representar tudo. Do jeito que eu morrer e Cristo vinha me glorificar, Cristo necessitava de Deus para ser glorificado. Está aqui. E agora, glorifica meu Pai. Aí quer dizer que Cristo não estava glorificado, não? Ele era Deus, mas ele era homem também. E como homem, ele precisava ser glorificado como eu vou precisar ser. Então, basta o discípulo ser igual ao mestre. Ele veio como exemplo, vamos seguir todo o caminho dele. Tudo o que Cristo fez, eu vou ter que fazer. Por isso que ele, aqui, ó. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele tinha a glória de Deus. E ele não usurpou ser Deus nesse mundo. Ele morreu uma morte maldita, morte de cruz por causa da gente. Aí chegou lá, e o que eu acho tremendo é que ele, como Deus, como Cristo, ele não se glorificou. Ele automaticamente ele não ficou glorificado. O Pai precisou glorificar ele. É muito tremendo, rapaz. Então eu vou precisar, lógico, ser glorificado por Cristo. E como é que eu vou pegar e ser glorificado por Cristo em pecado, rapaz? Cristo foi glorificado pelo Pai como exemplo de que ele foi glorificado porque não tinha pecado. Provérbios 8, 27. Ele faz uma referência indireta à vida de Cristo com o Pai antes da fundação do mundo. Cristo como a sabedoria de Deus. Quando você lê isso aqui, você entenda que está falando da sabedoria, mas é Cristo, viu? O que é confirmado no Novo Testamento. Provérbios 8, a partir do versículo 26, diz assim, ó. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando afirmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Delícia de Deus. Deus pegou a delícia e botou na cruz uma morte maldita por causa de nós. 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Está vendo? Então, ele é tido como sabedoria de Deus. Nesses versículos de Provérbios, tudo, quando fala em sabedoria, é ali uma tipologia de Cristo. João 1, 1, 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Já pregamos sobre isso. E Deus deu bem o discernimento claro desses versículos lindos aqui. Após a redenção plenamente concretizada, é glorificado que Cristo vive. E vive para Deus. E o que é maravilhoso, não esquece aqueles que com ele morreram para o pecado. Olha a sequência da palavra, olha a sequência. É muito tremendo. Quando eu chego, o fim, eu digo, eu não sei como foi que eu cheguei aqui. Porque é perfeito demais. Hebreus 7, 25 e 26. Ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha aí. Porque ele foi glorificado por Deus. Por tudo que ele fez, aí ele pode salvar os que por ele se chegam a Deus. Rapaz, isso é tão profundo, é como se você... Eu posso dizer que você pode chegar a Deus para ser fulminado. Mas para você chegar a Deus para ser salvo, tem que ser através de Cristo. Olha que coisa profunda. Vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercedendo por nós. Com efeito, nos convinha... Era necessário, não tinha como. Nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula. Olha aqui. Separado dos pecadores. Como é que o cara vem dizer que Deus aceita o pecado porque Deus é amor, rapaz? A palavra inteira dizendo que é uma separação clara, inevitável, não tem como. Pode ser quem for seu, está no pecado, está no inferno, está separado de Cristo. Não adianta seu amor, não adianta, vá, tente, lute, mas está no inferno, está no inferno. Não tem conversa não, não tem negócio de filho de pastor, de mãe de pastor, não tem não. Ou tem essa passagem que é Cristo, ou então acabou. Agora, dizer que tem Cristo em pecado, que tem fé em Cristo, mas está no pecado porque faz atos bons, que é isso, rapaz? Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O que quer dizer isso? O céu é infinito. Você não consegue imaginar onde é que está a altura do céu, pois ele é mais alto do que isso. Se você não consegue imaginar o fim do céu, você imagine o de Cristo. O Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, não pode ser mais claro no que diz respeito a como o verdadeiro cristão deve se considerar. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Como é que tu está morto para o pecado, rapaz? Você tem que se considerar morto para o pecado e vai dizer que Deus aceita o teu pecado. Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. E o pecador que não se liberta do pecado, pela graça de Deus, ele vai para o inferno. Deus amando ele vai para o inferno. Viu lá o rico? Pai Abraão. Eu me chocava com aquilo ali. Ô filho, chamou de filho, era filho. Ô filho, não dá, ó. Teu lado é esse aí e o nosso é esse. Tu está no inferno, filho, não posso fazer nada. Assim vai ser. Opa, meu filho, eu te amo tanto. Vá, meu filho, para o inferno, vá. É assim que Deus vai falar, porque está escrito assim. Ele é fiel à palavra dele. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Repete de novo, você só está vivo para Deus se você estiver em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não tem pecado, não aceita pecado. É impossível você pensar nisso, é impossível você tentar harmonizar isso. Não existe essa possibilidade. Os verdadeiros crentes devem ter a convicção de que estão mortos para o pecado e vivos para Cristo. E desta inabalável convicção deve partir todo o seu pensar, planejar, regozijar, falar e agir. Nunca devem esquecer que não são mais o que costumavam ser. O seu dia a dia deve revelar Cristo neles. O crente verdadeiro está em Cristo e nele foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Efésios 1, 3, 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo. Ó, ele bendiz a Deus por causa de Cristo. Diz que recebeu as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Assim como nos escolheu, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que ele me elegeu? Para que ele me escolheu? Em Cristo Jesus. Para que foi? Antes da fundação do mundo, antes de tudo. Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. E em amor. Santos e irrepreensíveis. Aonde é que cabe lugar para o pecado aqui, pelo amor de Deus? Querem empurrar o pecado. Pastor pregando aí, com a retórica satânica de que Deus é tanto amor que aceita o pecado. Aceita o gay, aceita o homossexual, aceita o ladrão, aceita o corrupto, aceita... Não, sem arrependimento, não. Sem arrependimento, não. Ele lhe recebe do jeito que você está. Mas não aceita que você fique do mesmo jeito.
Tem que ter arrependimento. Também nele fomos redimidos, ou seja, recebemos a redenção e do pecado fomos libertos. Efésios 1,7, no qual temos a redenção. Em quem? Em Cristo. Está falando de Cristo. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A palavra todinha aqui no versículo só. Você está vendo como é bom receber de Deus, né? Toda a palavra está aqui. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pronto. Teve a graça, teve o sangue, aí teve a libertação. Toda a Bíblia aqui, toda. Crucificados com Cristo, deixamos o nosso viver pecaminoso para o seu viver santo em nós. Gálatas 2,20. Você está vendo como Deus está usando a Bíblia todinha? Eu adoro quando Deus faz isso. Eu duvido o cara pegar assim e fazer. Eu duvido o cara passar anos e fazer uma sequência dessa. Se não for o Espírito Santo levando. Você me perguntar, pastor, como foi? Não sei. Só sei que está aqui. Gálatas 2,20. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha aí, ó. Estou crucificado com Cristo. Olha aí. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, e Ele morreu, acabou com o pecado, como é que eu vivo no pecado? O cara pode ter fé, pode ter o quê, mas ele não vive Cristo, ele vive em pecado. E esse viver que agora tenho na carne, olha aí, ó. Vivo pela fé no Filho de Deus. Então, aí sim. Mas peraí, pastor. Você está dizendo que você foi crucificado, você morreu? E como é que você está vivo? Mas esse viver que eu vivo na carne é pela fé em Cristo, porque o justo viverá pela fé. Olha a palavra se concretizando. Olha a palavra se confirmando. Por isso que é a palavra de Deus. Não é texto fora de contexto, com pretexto de enganar um bocado. É muito, muito, muito claro. E esse viver que agora tenho na carne, que eu falei que morri, mas eu estou vivo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, aí entra a fé. Olha aí, ó. Agora eu vivo pela fé, porque eu morri para o pecado. Esse viver que eu tenho na carne agora, ele não aceita mais o pecado. Agora ele vive pela fé em Cristo Jesus, que ele me libertou, me redimiu dos pecados, e eu não sou mais escravo do pecado. Não tem coisa mais fundamentada, mais do que como Deus nos entrega. E esse viver que agora tenho na carne, é porque eu vivo pela fé no Filho de Deus. Senão, ou seja, a carne, ela não tem mais poder sobre mim. Eu vivo na carne, mas eu não estou na carne, porque a fé em Cristo Jesus me leva a caminhar em santidade. Ele me amou, e assim mesmo ele se entregou por mim. Quando ele se entregou, ele pagou por mim. Filipenses 1:21 diz assim, porquanto, olha aí, ó. Olha aqui, conclusão. Porquanto para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque o morrer é o viver eterno. E o único lucro que eu tenho aqui agora, o único viver que eu tenho aqui agora, é Cristo. Porque todo o viver do mundo fora Cristo é pecado. Vocês entenderam? Todo o viver que eu tenho no mundo aqui fora Cristo é pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Então, o meu viver aqui é exclusivamente Cristo. Eu não quero viver nada do mundo, porque não tem nada no mundo que não seja pecado. É um mundo amaldiçoado, que vai para o fogo. Agora, quando eu morrer, eu vou ter a eternidade. Por isso é lucro. O meu viver aqui é Cristo, e o meu viver e o meu morrer é lucro. Está vendo como dá para entender? E não era
tão difícil Paulo dizer isso, como não é para mim dizer? Não pode haver pecado onde há a justiça de Cristo. Onde a justiça de Cristo foi imputada, não pode haver pecado. Onde seu Espírito foi derramado, não pode haver pecado. Todo verdadeiro crente, quando Cristo morreu, morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitou com ele. 2 Coríntios 5, 14, 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui todos eleitos, viu? Todos os eleitos. A palavra de Deus é para os eleitos, a palavra de Deus é para os de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso o meu viver é Cristo, dizendo a mesma coisa. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que por mim morreu e por mim ressuscitou. Eu vivo para Cristo, o meu viver é Cristo. Outros versículos, outra carta, outra, dizendo a mesma coisa. Confirma-se que é a palavra de Deus, quando ela não se contradiz em lugar nenhum da Bíblia. Ela permanece na unidade perfeita. O melhor comentário sobre esse versículo, Romanos 6,11, Deus entregou ao próprio Paulo, na Epístola aos Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Pense numa caminhada na estrada da vida que Deus deu aqui, na Bíblia Sagrada. Colossenses 3:1, ó. Portanto, vou ler o texto e não vou fazer exegese, porque agora vocês vão entender tudo. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou seja, não daqui da terra. Eu digo que não vou fazer, mas não tem jeito não. Aqui o Léo dou uma... Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? O texto diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso que eu digo, eu não tenho nada a ver daqui, eu não tenho aqui, eu morri para cá, eu morri. Eu estou morto, para cá eu estou morto. Eu estou vivendo nessa carne aqui, em fé em Cristo. Meu viver é Cristo, não tem nada a ver com isso aqui, nada. Eu me conscientizei disso, eu fico ansioso para partir. Porque Deus me deu a consciência disso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, Cristo é a nossa vida. Cristo é, eu estou morto. Aqui eu estou morto. Cristo é a minha vida. Se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glória. Está vendo? Você está morto. Aí quando ele vier que se manifestar, aí ele vai lhe glorificar e você vai ser manifestado nele em glória. Aí ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, rapaz. Cristo morreu, você morreu, a natureza terrena ainda está aí, você ainda está querendo manter isso aí. Fazei morrer a vossa natureza terrena. O quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Porque, olha, a coisa que eu tenho mais temor é de Cristo, é de Deus, é desagradar a Deus. Olha, isso aqui não é possível para o homem, não. Isso aqui é impossível, isso é possível para Deus. Sabe por quê? Porque as coisas boas que Deus me deu, pode me levar a pecar se eu não morrer para a carne. Eu posso ter paixão lasciva. Eu posso olhar para uma mulher e desejá-la e querer, sabe, pensar, isso aqui é paixão lasciva. Eu tenho que fazer morrer isso aqui. Enquanto Deus não me entregar, não for a maneira dele. Você está vendo como é difícil? Eu sou homem. E graças a Deus sou homem de um vigor, de uma virilidade abençoada. Eu digo, Senhor, não tire não, me supra.
Eu quero é vencer isso. Porque se eu for apagado, quem não sente vontade, não pode, né? Eu quero ter vontade de não fazer. Aí sim, essa é a prova. Então isso aqui, ó. Fazer e morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza. Está vendo quando você é mais fácil? Vocês estão mais fácil. Casadinho, né? Pode fazer tudo. Tá? Aí fica livre disso aqui, mas nós. Não é fácil, não. E como eu disse, para quem gosta. Desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas, olha aí, ó. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eita, meu irmão. E o caba vem dizer que está em Cristo, está em pecado. Deus dizendo isso. Ora, presta atenção aqui, ó. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Quando você vivia no pecado, escravo do pecado. Você andou nisso aí no outro tempo. Agora em Cristo, não. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojai-vos, sabe o que é? É jogar fora, tirar. Tire os despojos. Você teve uma guerra, uma luta interna. Você venceu. Pega os despojos e jogue fora. Despojai-vos, se limpe. Tire isso, rapaz. Você venceu, Cristo venceu a guerra com você. Se despoje disso. Igualmente de tudo isto, ó, ira. Igualmente, falou de prostituição. Aí diz, agora se despoje também, sabe de quê? Primeiro vem a parte que eu digo que luto mais. Agora vem a de vocês, que é comum a todo mundo. Ó. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Está vendo? Perfeição da palavra. Disse um aqui que eu me enquadro sozinho, vocês não, porque vocês têm marido e mulher. Aí depois vem os outros. E vocês podem muito bem se enquadrar, se não cuidar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, com os seus feitos. Ó, o velho homem era de quem? Do diabo. Quem é? Olha o que é que a palavra fala. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Agora você não pode mais mentir, sabe por quê? Porque você se despiu do velho homem. Você não é mais filho do diabo, você é filho de Deus. Aí você tem que agir como Deus age, e não como o diabo age, mentindo. Você não é mais filho do diabo. Tá aqui, diz aqui, né? Uma vez que vos despiste do velho homem, com os seus feitos, olha aqui, e vos revestiste do novo homem, o que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, as suas características agora, a sua atitude, não é mais de filho do diabo, mentiroso, de ira, de tudo, mas agora a característica segundo a imagem daquele que o criou. Deus lhe criou, caiu em pecado, morreu em Cristo, ressuscitou. Agora, você se refaz, mas segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus e não a imagem do diabo. Em consequência de tudo o que Jesus fez por nós, não justifica o pecado reinar nos nossos corpos, obedecendo às suas paixões. Você viu falar a diferença? Tem muito que pastor fala coisas no púlpito. Fala coisa no púlpito o quê, rapaz? É a verdade. A gente tem que expressar nosso coração. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, rapaz. Que adianta eu não falar aqui, se passa no meu coração? Eu confesso logo, peço logo misericórdia. Quem quiser ser melhorzinho que eu, seja santinho. Eita, tá vendo? Pecadorzão. Eu não faço isso, faz pior muito. Faz pior muito. E pensa que engana a Deus. Pensa num caba frouxo para Deus, eu me entrego logo, ligeiro. Conto logo tudo. Tudo que Deus já sabe. Aí eu vou ter vergonha? Eu conto para Deus, vou ter vergonha de contar para os homens? Eu não quero é cair, rapaz. Eu não quero é cair. Que o Senhor me sustente. Romanos 6,2 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira
que obedeçais às suas paixões. Está vendo aí? Está vendo? Aí, ó. De maneira que eu não obedeça às minhas paixões. Quer dizer, elas vão existir. Elas vão, mas eu não vou obedecer. Em nome de Jesus. Então o seu problema não é ter vontade, o seu problema não. O seu problema é atender. Esse é que é o seu problema. De maneira que não obedeçais às suas paixões. Não obedeça, meu amigo. Agora ter vontade você vai ter. Tem uma outra tradução deste versículo que eu acho que está mais dentro do contexto. Pois diz, Romanos 6,12. Consequentemente, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, fazendo-os obedecer às suas paixões. Está vendo? Por isso que eu gosto mais. Porque se eu obedecer a minha paixão, por que é? É porque o pecado está reinando no meu corpo mortal. E eu disse que nesse corpo mortal, eu vivo pela fé. E em Cristo Jesus. E eu tenho que então viver segundo a imagem do que me criou. Não a imagem do que me aprisionou quando Adão me entregou a ele. Está vendo? Consequentemente, não permita que o pecado reine em seus corpos mortais, fazendo-os obedecer às suas paixões. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma paixão, eu tenho uma tentação. Se eu atender, o pecado reinou no meu corpo mortal. Aí ele diz aqui o contrário, não permita que o pecado reine. Até agora, Deus não tem deixado o pecado reinar. Porque eu não tenho obedecido quando vem a paixão. Aí eu vou ter vergonha? Digo, vou nada, meu irmão. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim e me sustente. Confessar? Aí a coisa boa. Alivia. Aí daquele que carrega os seus pecados guardados. Não. Estou fora. Aí eu confesso. Eu tenho um advogado. Aí me perdoa. Aí o cara não me perdoa, me condena. Estou muito preocupado com isso mesmo. Com o que o homem pensa de mim. Estou muito preocupado. Estou preocupado com o que Deus, rapaz, pensa de mim. Deus. Se eu estiver bem com Deus, quero nem saber. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, no estado apóstata do homem. O corpo tende para o pecado e o pecado leva à morte. Por isso, corpo mortal. Devido à seriedade do assunto, Deus prossegue sendo mais específico, Romanos 6,13. Nem ofereçais, olha aí, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. O iníquo é aquele que sabe, ele está na igreja, ele está cometendo, ele se acomodou. Ele não é como o pastor Humberto, nem como vocês que luta, que não aceita, que não. Ele fica ali, não está acontecendo nada. É o iníquo. Então você está fazendo do seu corpo como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Você ressurgiu dentre os mortos para o pecado. Você ressurgiu em Cristo. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A justiça de Jesus eliminou o pecado. Seus membros agora em Jesus vai fazer essa justiça. Não vai permitir o pecado. Instrumento de iniquidade, instrumento de justiça. No original, essa palavra instrumento significa também arma. Só para vocês entenderem. Ou seja, Deus nos alerta para não usarmos o nosso corpo como uma arma para a prática da iniquidade, mas para usarmos como uma arma de justiça, nos oferecendo para Deus, ou seja, vivendo para Deus. Porque já não mais somos escravos do pecado, mas ressurretos dentre os mortos. Ou seja, ressurgimos, tivemos a ressurreição, ressurretos dentre os mortos. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, como uma arma, né? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos, como arma de justiça. Arma de justiça, não arma de iniquidade. Logicamente, o todo inclui as partes. Quando nos oferecemos a Deus, nossos membros físicos são porções dessa oferta. E assim, as armas da verdade substituem as armas da iniquidade, e as armas da justiça substituem as armas da impiedade. A justiça de Deus indica retidão de conduta, o oposto da maldade.
Efésios 6, 13, 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos, botando aqui ao seu redor, você se protegendo aqui com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. No versículo seguinte, Deus nos mostra a razão pela qual Ele nos exorta a proceder dessa forma. Estamos terminando, meu irmão. Não dá mais nem 2 horas. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Acabou-se. A lei pode muitas coisas. Ordena, exige, repreende, restringe, condena. Ela faz um bocado de coisa. Só há uma coisa que ela não tem poder para fazer: salvar. Aí ela não faz. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Você está vendo aqui? Aí que ele se apegou e disse: não teve fé. Não, rapaz, mas é o contrário. Aqui diz que se você fizer obras boas, como ele diz aqui, você não é justificado, mas é pela fé. Quem tem fé, tem obras boas, fica mais fácil de você entender. Quem tem obras boas, obrigatoriamente não tem fé. Então não adianta só obras boas. Mas quem tem fé, tem obras boas. E nem todo mundo que tem obras boas tem fé. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Quer dizer que se eu cumprir a lei todinha, eu não sou justificado? Não. Por quê? Porque ninguém cumpre. Porque ninguém cumpre. Acabei de dizer aqui que eu não cumpro. Porque cumprir a lei, aí eu teria que me manter de uma maneira tal como Paulo queria, o espinho na carne, não queria nem ser tentado. Aí o que Deus disse? Minha graça te basta, rapaz. Te sustenta aí, porque você só vai ser glorificado quando eu mandar meu filho. Antes todos estavam debaixo da lei e certamente pereceriam nos seus pecados. Por isso os verdadeiros crentes devem exclamar, 2 Coríntios, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, não nossa. Romanos 8,3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a lei eu não posso cumprir, porque ela fica enferma por causa da minha carne, é fraca, eu não consigo, eu sei que eu não posso fazer aquilo que a lei manda, eu não fazer, mas eu faço. Então, aquilo que a lei não podia fazer por mim, não podia me constranger em me fazer, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ele condenou na carne de Cristo o pecado. E Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Porque o que a lei era impotente para fazer, Deus enviou seu próprio Filho, a fim de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, através dele. Deus enviou seu próprio Filho, ele morreu por nós, ressuscitou e vive para sempre. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Esse envio do Filho é a própria essência da graça. É o envio do Filho. Graça que não só perdoa, mas também purifica. Graça não só perdoa, mas purifica. Graça que perdoa e não purifica não é graça. É isso que eles pregam aí. Porque a graça me perdoou, mas não te purificou, imundo. Então não é graça, é mentira sua. Essa graça, a graça verdadeira, ela destrona o pecado. Ela destrói o senhorio do pecado e capacita o crente a oferecer a si mesmo e tudo que lhe pertence em
amorável serviço a Deus, e Deus recebe. Os verdadeiros filhos de Deus recebem poder para viverem assim, pelo fato de não estarem mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o nosso Redentor, em seu infinito amor e misericórdia, nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Está vendo? O cara está amaldiçoado. Maldito o que não permanece nas coisas escritas no livro da lei. Ninguém permanece, ninguém consegue permanecer. Por isso é maldito, por isso a lei amaldiçoa. Para praticá-las. Para praticá-las. E é evidente, continuando aqui, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você vai ter, só vamos tirar um erro com relação ao entendimento desse versículo. O justo viverá pela fé. Esse viver aqui, que Deus me faça entender, não é assim: eu vivo pela fé, eu não como porque mas eu vivo pela fé. Não. O correto dele é o seguinte: o justo, ele terá vida, ele está morto, e ele só vai passar a ter vida eterna pela fé que Deus dê a ele em Cristo Jesus. Essa é a exegese correta. O justo viverá, o justo deixará a morte e passará a viver eternamente pela fé. Não é dizer que eu estou vivendo aqui pela fé, eu não tenho comida, mas eu vivo pela fé, eu não tenho trabalho, mas eu vivo pela fé. 90% pega esse versículo e pensa que é isso. Quando na verdade, quer dizer, o justo passará a ter vida eterna, ele viverá eternamente pela fé. Não esqueçam, essa é a interpretação, a exegese correta desse versículo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E só vai pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não para todos que vivem de qualquer maneira dentro das igrejas, mas para os que vivem segundo o que foi aqui ensinado por Deus. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Os que estão inseridos nesse contexto são os únicos que podem trazer para si a palavra de Romanos 8, 1, 2. Agora, pois, depois de tudo isso, você entendeu? Então, você está nesse contexto? É isso que você... É essa fé que você vive? É Cristo mesmo? Você não vive mais para o velho homem, mas agora você pode dizer assim, como está aqui. Todo mundo diz, é mesmo, é pela boca. Mas vai para o inferno, está condenado. Mas diz assim, Romanos 1:2, agora, pois... Está vendo? Agora, pois, depois de tudo isso explicado, você entender, você se enquadra nisso aqui, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, da maneira que Deus disse aqui, que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por tudo isso, afirmamos categoricamente que muitos estão recebendo um falso evangelho, uma doutrina doente, e não a sã doutrina. Sã vem de saúde. Sã. Você está são? Estou com saúde, estou bem. Pois é, por isso se chama sã doutrina. Quer dizer que tem muita doutrina doente por aí. Tendo em vista a permissividade, a tolerância com o pecado e a falta de disciplina e reverência existente nas igrejas, conduzidas por mercadores de indulgência, mercenários, lobos travestidos de pastores e líderes evangélicos pregando obras e ativismo. Para estes, para encerrarmos,
Lembramos a palavra de Deus em Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, quer dizer intimidade, né? Foi 2 vezes, ó. Ô, meu amigo, nós somos amigos, caminhamos juntos muito tempo e tal. Então entenda assim. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós sejamos santos, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, ó, Senhor, Senhor, meu amigo, meu companheiro, quanto tempo eu ando com você, está lembrado de mim? Senhor, Senhor, porventura não temos nós, ó, profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, bem claro, bem nítido, nunca vos conheci. Que intimidade é essa? Amigo meu? Não, você está enganado, eu nunca lhe conheci, eu nunca nem lhe vi. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que perfeição a palavra de Deus. Não diz pecado por quê, pastor? Porque a iniquidade é pior do que o pecado. Na iniquidade, eu já ensinei, Deus já ensinou umas 10 vezes aqui. Na iniquidade está o pecado aceito. Está o pecado conformado na sua vida. Esse é o iníquo. Então é pior do que o pecado. Apartai de mim os que praticais o pecado. Mas o pecado você pode se arrepender. Na hora que você conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A iniquidade não, você já tem conhecimento, você sabe que está em pecado, acomodou o pecado, é um iníquo. E vai pregar, e vai libertar, e vai isso, e vai aquilo outro, e vai chegar para Deus e dizer isso, ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, rapaz. Essa é essa? Eu tenho intimidade com você que tem intimidade com o pecado, rapaz? Você ficou amigo do pecado, rapaz? Você vem dizer que é amigo meu? Está vendo? Como é perfeita, perfeita, perfeita a palavra de Deus. Pode profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, mas pela desobediência e a conivência com o pecado, não entrarão no reino dos céus. Está enganado quem está acreditando nesses pastores mentirosos por aí. Estão muito enganados. Que o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia e graça, leve a verdade aos eleitos do Senhor, que espalhados como ovelhas sem pastor, sofrem as agruras do falso evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.